Olá, irmãos, olá, amigos, tudo na paz de Deus, amém? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe alcançar em mais um dia. Irmãos, o estudo que eu vou disponibilizar aqui, ele retrata um estudo sobre os mistérios da profecia. É um documentário que nós temos, um estudo, que fala ali, especialmente aqui, no capítulo de Daniel, capítulo 2 do livro de Daniel, onde ele profetizou a queda de 4 impérios, a existência e a queda dos 4 impérios em seu período. Então veja só, existiu o império da Babilônia, existiu o império Medo-Persa, existiu o império do grego, de Grécia, existiu o último império que teve aqui na Terra, que foi o Império Romano. Império Romano. Não existe mais no mundo nenhum império. O Império Romano se levantou, foi derrotado, e hoje o que é que existe hoje? Os reinados se fragmentaram em reinos. Não existe mais o domínio do império. O Império Romano já não existe mais. E a profecia também deixa claro que seria o último império a ser levantado na terra, seria o de Roma, e foi destruído, e não houve mais. Hitler tentou, Saddam Hussein tentou, outros tentaram e não conseguiram mais criar um novo império. Então o nosso tema, ele diz o seguinte: esperança no mundo em crise. Há uma esperança no mundo em crise. Mas como assim, Deus? A esperança, ela não está na força do homem, de um dia melhor, de dias melhores, não. Essa esperança, ela vem de algo maior, de alguém maior, de uma ação sobre, que está acima da força do homem. E nós vamos compreender no nosso estudo, nós vamos relatar aqui o sonho que Nabucodonosor teve, qual foi a reação de Nabucodonosor a ter esse sonho, o que é que aconteceu com aqueles que não souberam interpretar o sonho que Nabucodonosor, sem contar, queria que seus animadores de palácio, adivinhadores, feiticeiros, desenvolvesse ali para ele, apresentasse, revelasse o que ele tinha sonhado. Não é fácil, né? Você dizer o que eu sonhei sem dar nenhuma pista. E ali ele desmascarou os que viviam em seu meio prometendo feitiçaria, disso, daquilo, outro. Na verdade era mais do que um passatempo para os reis. Então acontece o seguinte: existia no Império da Babilônia quatro homens de Deus: Daniel, Mesaque, Abdenego, tem outro agora que me falha a memória. Então veja só, esses 4 homens de Deus foram levados em cativeiro quando Jerusalém foi invadida, foi destruída por Babilônia. Então o que é que acontece? Deus revela esse sonho a Daniel para evitar a sentença que o rei Nabucodonosor teria dito que teria que acontecer. Ia matar, a ordem era para matar todos os magos, todos os adivinhadores, todos esses que fazem magia, esse povo aí. E Daniel, por tabela, mais os seus parceiros poderiam também morrer. Só que Daniel foi corajoso e pediu ao chefe dos soldados ali, uma pessoa que tinha até uma certa atenção por Daniel, porque Daniel ajudava como cativo lá dentro, mas Daniel era um jovem inteligente, de grande sabedoria, e um homem de Deus, nunca se curvou a nada. Então Daniel foi usado ali para que pedisse ao rei uma oportunidade de revelar esse sonho no outro dia. E Daniel se reuniu com os outros 3 amigos e oraram a Deus e pediram a revelação. E o sonho
Deus entregou a revelação do que Nabucodonosor tinha sonhado, e aí começa toda uma história. E esse sonho de Nabucodonosor, da estátua de ouro, essa parte aqui de prata, essa outra parte que atingia as coxas de bronze, as pernas e os pés de ferro e barro. Então tudo isso representava o império dentre os quatro, e a cabeça de ouro representava de Babilônia, de Nabucodonosor. Eu estou dando essa ilustração para você entender o que nós vamos passar a assistir a partir de agora. Mas antes, eu quero orar a Deus para iluminar o nosso estudo e que você possa ter a compreensão, porque sempre é bom orar antes de ouvir a palavra de Deus, para que ela possa tocar no nosso íntimo e que a gente possa fazer realmente uma meditação em cima dos pontos que nós estamos colocando aqui a seu conhecimento. Querido Deus, Pai maravilhoso, eu neste momento, Senhor, te pedir bênçãos sem medida a todos nós, principalmente aos que estão assistindo essa publicação, que o Senhor, o teu Santo Espírito, possa iluminá-los a compreender as tuas inspiradas palavras de amor e de felicidade a toda a raça humana. Nos ilumina, Senhor, te pedimos e agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, a primeira, o mundo de incertezas que estamos vivendo, né? Muitas pessoas vivendo sem saber o amanhã. O que é que vai acontecer nesse planeta? Por que tantas coisas estão acontecendo ao redor do mundo e coisas simultaneamente e continuadamente todos os dias? Então, é importante a gente parar um pouco de pensar no ontem, pensar no hoje e começarmos a pensar no futuro, no seu futuro, porque o meu eu já estou procurando estudá-lo, como é que vai ser essa humanidade amanhã, como é que eu vou me posicionar no meio de uma sociedade que está em total desequilíbrio em vários setores da vida humana, quais as complicações que isso pode chegar até a mim. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que olhar para a palavra de Deus e entender que algo maior está por vir. Não brinque. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, esse livro aqui não é um livro de conto de fadas. Certamente você nunca parou para estudar a Bíblia e entender os pontos de revelação que tem nesse livro. Quanto é que eu cobro para falar da Bíblia para você? Nem um centavo, não prego palavra para cobrar, quando sou nem pastor. Eu sou membro de uma igreja há 7 anos, mas eu tenho buscado a revelação da palavra de Deus, o que ela diz, quais são os princípios, o que pede para me rejeitar. Viver em Cristo é escolhas. Agora, falar de boca, todo mundo diz. Viver Jesus Cristo, conhecer Ele, é diferente de ouvir falar dele. Eu não posso amar alguém por ouvir falar que é uma boa pessoa, que é uma pessoa honesta. Eu preciso conhecer se o currículo apresentado a mim tem realmente certificação, se tem peso. Então o currículo de Jesus Cristo está aqui, ó, nas minhas mãos. Mãos que faço questão de todos os dias compartilhar essa palavra com você. Arranje o tempo para Deus. Não sei o que você faz do tempo, não me interessa. Você faz do seu tempo o que você quiser. Mas aquele que é o autor da vida, que lança sobre mim e você a santa misericórdia, ele pede para que você tenha uma comunhão com ele. Que você não está tendo, talvez. Você está tendo uso mais do seu tempo para dormir, para trabalhar e para o seu prazer, o seu lazer, para a sua família, para amigos. Mas você está tendo tempo para Deus? Se você arranjar tempo para Deus, você vai ter uma comunhão, você vai ter uma intimidade. E aí sim, você vai passar a amar ao Cristo que foi a cruz por mim e por você. Amém? Espero não ter constrangido você, mas são as palavras sinceras que a humanidade está precisando ouvir. Palavras verdadeiras que às vezes ferem, mas é necessário sangrar, porque Cristo sangrou muito mais e o seu sangue é muito mais precioso do que o meu sangue. Mesmo assim, Ele ama você, Ele quer você perto dele, Ele quer que eu esteja em seus caminhos. E eu estou preparando-me para compartilhar essa grandeza do que está por vir com você. Amém?
Amém? Então vamos seguir o nosso estudo. E é assim, uma esperança vindoura em meio ao mundo de crise. Como é que se encontra a sociedade? Angustiada. A palavra da sociedade é essa, angustiada, sem esperança, descrente. Por quê? Vários fatores contribuem para isso. Temos uns levantamentos aqui que a desesperança ela vem do abuso de drogas, de antidepressivos, do alcoolismo e que tudo isso junto gera suicídio. A depressão afeta cerca de 20% da população do mundo. Não é brincadeira não, irmãos. É muita gente. É muita gente. A Organização Mundial de Saúde, depressão poderá superar as doenças cardíacas. Números, né? Cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com o consumo de álcool. É muita gente. Ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo e o aumento foi de 60% nos últimos 45 anos. Veja como o mundo está ponta cabeça. O futuro parece sombrio. Balas perdidas e guerras humanas. A corrupção que permeia instituições públicas e privadas corrói a sociedade. No cenário mundial, poderíamos estar à beira de uma guerra entre grandes potências. Sim ou não? Sim. Hoje você vê rumores de guerra entre Rússia, China e Estados Unidos. Então vamos fazer uns questionamentos. Estaríamos de fato à beira da última guerra mundial, descrita no livro do Apocalipse? Existe em algum lugar onde encontrar esperança? O que é que você acha? Medite. Existe algum lugar desse planeta que podemos encontrar esperança? Então, o que é que nós vamos entender a partir de agora? Veremos a profecia de 2500 anos e a esperança para um futuro que Deus nos envia. Existe sim, uma esperança no tempo futuro, no amanhã, mas não nessa continuidade de horas e dias tão presente que estamos vivendo, mas no amanhã, que não podemos determinar se hoje ou daqui a 10 anos, 100 anos, 200 anos. Por quê? Porque isso tem a ligação com a volta de Cristo Jesus. O que diz a profecia de Daniel, capítulo 2? Nabucodonosor, rei dos babilônios, dominou o que hoje é o Iraque e o Oriente Médio, de 605 anos antes de Cristo a 539 antes de Cristo. Numa noite, o rei teve um sonho. Isso está no livro de Daniel, capítulo 2. E acordou com medo. No desespero, chamou seus sábios e os feiticeiros de Babilônia. E eles não puderam revelar o sonho e interpretar. Então aí Daniel lança a sentença que eu acabei de dizer há pouco. Então, Nabucodonosor. Então Nabucodonosor manda executar todos os sábios do império como charlatões. É isso que dá. Quem vive na mentira, um dia é pego na mentira. Então o charlatanismo veio a ter sua carapuça no chão, porque não conseguiram dizer o sonho que Nabucodonosor tinha tido, porque ele não deixou nenhuma raiz de conhecimento para eles. Adivinhem? Vocês não são adivinhos? Por que eu preciso? Entende? Então a história começa a ficar mais desejável. Daniel revela a revelação. Então entre os sábios estava Daniel. Daniel pediu para falar com o rei. Deus respondeu a oração de Daniel. Daniel também ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração de Daniel. Deus é o revelador dos segredos. O sonho foi uma revelação para o rei da Babilônia e para nós hoje. Olha aí, o sonho de Nabucodonosor fazendo parte do nosso presente.
há 2.500 anos atrás. Isso não é formidável? Formidável. O sonho, cerca de 600 anos antes de Cristo, revelou o futuro. Abrange 2.500 anos de história e chega a nossos dias. A palavra de Deus, ela é confiável. Suas profecias não falham. Irmãos, nós vamos entrar aqui em pontos jamais imaginados na mente humana. Uma profecia que foi feita, foi predita, avisada 142 anos antes de tudo acontecer. E aconteceu conforme previsto no livro do profeta Isaías. Isso foi profetizado no livro de Isaías. Eu vou ler para vocês. Quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Essa aqui é desenvolvendo o sonho de Nabucodonosor. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma palha seca no verão, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Você vai entender a descrição dessa estátua: ouro, prata, bronze, ferro e barro. E isso aqui está em Daniel capítulo 2, verso 34 e 35. Mas a pedra, que aí foi o sonho, que viu uma pedra sendo lançada sem auxílio de mãos, então ninguém jogou essa pedra. Essa pedra foi lançada à terra, mas não por mãos humanas. Então aí é onde está o segredo. Que pedra é essa que vem para esmiuçar, ou seja, destruir toda a estátua? Então, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Isso aqui está em Daniel 2,35. O rei ficou impressionado porque Deus revelou seu sonho e o significado. A cabeça de ouro, Deus dá, aqui vai agora a parte da estátua, cabeça de ouro. Deus dá o significado da profecia. Analise as palavras de Daniel, capítulo 2, verso 36. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Daniel diz no verso 37. Tu, ó rei, rei de reis. Isso quer dizer, naturalmente, tu, Nabucodonosor, e teu império de Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. Verso 38. Não precisamos adivinhar o que a cabeça de ouro representa, porque Deus, por intermédio de Daniel, nos diz claramente. Babilônia, o reino de ouro. Então a estátua, a cabeça de ouro, era o próprio reino de Nabucodonosor, o qual era o rei desse império. Então o ouro era um símbolo para a Babilônia. Tinha mais de 200 templos dedicados a divindades pagãs. O templo de Bel-Marduk, o Deus com letra minúscula, principal de Babilônia, cerca de 100 metros de altura, de ouro. Tudo em seu interior era banhado a ouro, tudo. Alguém calculou que só no altar havia 18 toneladas de ouro. Por isso Deus disse, tu és a cabeça de ouro. Em seguida veio o Medo-Pérsia, o segundo império que derrubou Babilônia. Então vamos começar a entender que agora essa parte, qual o significado da prata na imagem, na escultura. Prata significa o reinado do Medo-Pérsia. Daniel explicou que Babilônia seria destruída. Outra nação iria dominar o mundo, os medos e persas. Está em Daniel capítulo 5, verso 25. Daniel está desenvolvendo um sonho. Ele falou, olha, tu és a cabeça de ouro, tu és o império, tu és o rei dos reis. Mas, agora ele está dizendo, mas vai vir um outro rei que vai destruir o seu. Diga aí, Daniel dizer isso para o rei, que o rei dele que era potente, não tinha quem derrubasse a Babilônia, de muralhas altíssimas e de muita segurança até por baixo da terra.
Mas veja o que Daniel diz. Outra nação iria dominar o mundo, os medo-persas. Então, cumprindo a predição divina, os medos e persas dominaram de 539 a 331 a.C. O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, ofereceu uma grande festa aos deuses. Durante a festa do Medo-Persas, entraram pelo leito seco do rio que passava pelo meio da cidade e a tomaram, mataram Belsazar. Veja bem, Nabucodonosor, ele morreu um certo tempo. E quem sentou no poder foi o neto dele, chamado Belsazar. Só que Nabucodonosor, dentre tantas coisas, ele aceitou Daniel como filho do Deus, mas um Deus que Nabucodonosor via a potência nesse Deus, mas ele não se curvava a esse Deus, porque ele mandou fazer uma estátua dele, para ser adorado, uma estátua de 60 metros de altura, mais ou menos, uma estátua para todos o adorarem. Aí não se curvou essa estátua. Daniel, Sadraque, Meseque e Abdenego, os três amigos dele, não se curvaram. As trombetas tocaram. Quando as trombetas tocavam, todos tinham que se curvar diante de Nabucodonosor, menos esses três amigos de Daniel. A história diz que Daniel não se encontrava no palácio, tinha viajado, quando tudo isso ocorreu. E Nabucodonosor, mais uma vez, deu um decreto de que se alguém não se curvasse às suas instruções, era jogado na fornalha. Por eles serem amigos de Daniel, o seu auxiliar, o do rei, chegou e disse: o seu rei não quebra, não facilita no decreto, em outras palavras. O decreto é para ser cumprido. Então, seria uma vergonha para o rei. Então o rei dá uma oportunidade mais uma vez. E eles não se curvaram. Então, a sentença era o quê? Jogar na fornalha. E Nabucodonosor, para não mostrar um papel feio diante dos seus servos, disse: joga na fogueira, aquecido 7 vezes mais. Então, na fornalha, quando jogaram os amigos de Daniel na fornalha, o que jogou desapareceu com a quentura do fogo, foi consumido pelo fogo. Só que Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê um quarto homem. Mas como se só foi 3? O próprio Cristo esteve para salvar esses três servos de Deus. E isso trouxe uma exaltação a Deus diante de Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que nem nos cabelos tinha cheiro de fumaça. Isso tem ensinamento para mim e para você. Deus, quando Ele tem você debaixo dos seus braços, envolvido em seus braços, Ele permite que você vá à fornalha, mas você não vai se queimar. Quais são os seus problemas? Fale com Deus, confie nesse Deus. Ele pode ser a solução. Não procure homens quando não tem força para resolver. E nem procure outro tipo de situação para resolver seus problemas que você não consegue resolver. Busque o Senhor e encontre essa força nele. Amém? Seguindo. Então, durante a festa, os medo-persas, como estava profetizado que derrubaria, tomaria o poder babilônico, eles fizeram o quê? Eles mudaram o curso do rio Eufrates, fizeram os canais para desvio dessa água, para poder entrar, porque a muralha era muito grande, não tinha como entrar, eram muitas flechas, toda a segurança tinha nesse império, na Babilônia. Então, com o desvio das águas, as águas foram secando, e os portões você não passava por baixo, porque você tinha ferro das grades dos portões com muitos metros para baixo, e você não tinha fôlego para nadar para passar por baixo. Mas com a água, agora com esse lugar vazio, se tornou fácil a travessia.
Então, numa noite de festa, que a palavra de Deus disse que foi festa para mais de 1000 convidados, e esse período o governo da Babilônia estava passando por dificuldades econômicas, e essa festa foi justamente chamando outras pessoas, outros reis, para que fizesse aí, tipo uns empréstimos, digamos assim, para o rei da Babilônia não decair. E foi aí onde o Medo-Persa entrou, se cumprindo a palavra de Deus, a profecia. Muita coisa, não é? Para você entender que nada é difícil quando está determinado por Deus. Então põe na tua cabeça, as profecias de Deus se cumprem exatamente como deve ser. Isaías 45, verso 1 diz o seguinte: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharam. Medo-Pérsia é o reino de prata. Foi por volta de 680 a.C. Deus avisou que enviaria um rei chamado Ciro para derrotar a Babilônia. Ciro veio em 539 a.C. Portanto, Deus previu sua vida e deu seu nome antes dele nascer, cerca de 140 anos antes. Deus disse que seria nascido um homem, e esse homem seria Ciro, seu nome, e ele tinha uma missão a cumprir e cumpriu. Vamos falar aqui mais em evidências históricas. O cilindro de Ciro é um antigo registro, escrito em argila, encontrado nas ruínas de Babilônia. Ele confirma que Ciro era o governador persa que atacou Babilônia, exatamente como o profeta Isaías havia predito. É um registro extraordinário, produzido na época pelos babilônicos, que testifica o cumprimento da profecia bíblica. Irmãos, Deus tem o nosso futuro em suas mãos. Você tem que crer nisso. Daniel 2,39. Um terceiro reino dominaria as nações. O reino do bronze, da idade do bronze. Grécia, o reino de bronze. A Grécia simboliza pelas coxas na estátua de bronze, porque Deus escolheu o bronze para representar a Grécia. Usavam capacetes e armaduras de bronze. O bronze era um símbolo para a Grécia. Alexandre o Grande derrotou os Medo-Persas em 331 a.C. Alexandre queria unir o mundo por meio de cultura, línguas e filosofias gregas. Aos 30 anos de idade, Alexandre lamentava não haver mais território para conquistar. Deus tem seu futuro em suas mãos. Tenha fé em quem tem o verdadeiro poder. Queria reconstruir Babilônia e fazê-la, Alexandre. Fazê-la de uma grande cidade novamente, mas morreu repentinamente e o projeto foi abandonado. Isso também foi um cumprimento profético. Babilônia se tornará em montanhas de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assombro. Não haverá quem nela habite. Então Babilônia está em destroços. Então Alexandre ia erguê-la novamente, mas Alexandre morreu. Diz até que ele tomou algo venenoso, alguma coisa envenenou ele. Não estou bem por dentro da história da morte de Alexandre. Mas esse relato que Babilônia seria abandonada, esquecida, está em Jeremias 51, verso 37. Mais uma vez a história confirmava a verdade da profecia bíblica. Quarto reino, o reino de ferro, que está na estátua, que é a parte das pernas. A Babilônia, a Bíblia predisse que seria forte como ferro. Seu exército dominou a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Eduardo Gibidon escreveu: as imagens de ouro,
prata, o bronze, que poderiam servir para representar as nações de seus reis, foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. O historiador usou as mesmas palavras da Bíblia. Os reinos divididos em Europa moderna, ou seja, Roma destruiu Medo-Pérsia, destruiu Grécia. Recapitulando, Babilônia foi destruída por Medo-Pérsia, Medo-Pérsia foi destruída por Grécia. E agora chega o Império Romano para destruir os gregos. Os reinos divididos e a Europa moderna. Segundo a Bíblia, depois dos 4 impérios que foram os que eu citei, Babilônia sendo a cabeça de ouro, Medo-Pérsia sendo os peitos de braços de prata, Grécia as coxas de bronze e Roma as pernas de ferro, não haveria mais império universal, apenas reinos divididos. Então você vê que hoje o comando de Roma ele foi dividido em reinados. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será o reino dividido. Daniel 2, verso 41. Conforme a profecia, onde era o império, hoje são muitas nações que não conseguem se unir. Estão divididas. Cada um, se fosse para se levantar, cada um hoje queria ser império. Então eles não conseguem se unir. Então são divididas. Então Roma foi destruída, o Império Romano, e nessa divisão hoje existem várias nações. Suponhamos que o cético europeu perguntasse: que prova você tem de que a Bíblia é verdadeira? A resposta seria: você está de pé bem em cima desta prova. Ou seja, a prova aqui é que hoje ele mora num reinado, numa nação que fazia parte do império. Como foi dividido, a profecia acaba de confirmar a resposta para ele. Mas para nós, dar fé em suas grandes promessas, Carlos Victor, acho, tentou se unir ao Império Espanhol. Não conseguiu. Napoleão tentou pela guerra e casamentos. Também não conseguiu. Mas em 1815, derrotado na Batalha de Waterloo, não sei que palavra é essa, a pronúncia, o que ninguém esperava, Napoleão clamou: o Deus Todo-Poderoso é demais para mim. Hitler também tentou e falhou, mas a profecia não falhou. É isso que lhe chama a atenção. A palavra de Deus disse que não teria o 5º império universal, nascido de homens, e até hoje, desde Roma, não tem. Isso é um fator, irmão, importante registrado aqui na palavra de Deus. Aqui não existe essa história de arrumadinho não, porque os originais disso, eles foram levados a laboratórios, lá vão comprovar a datação do tempo dessas declarações escritas na palavra de Deus. Você compreende? Não é um homem fazer isso no século XIX, século XVIII, século XV, sei lá que século seja, e entregar a você, não. É os originais que podem ser levados em laboratório e ver a datação deles. É isso que é importante, e isso está registrado, que não haveria o 5º império. Você entendeu agora? Que a palavra de Deus, ela é a verdade. Escolhas determinam o destino. O reino do futuro. Que reino será esse? Vamos ver. A última parte da profecia ainda está no futuro. Todo o restante aconteceu exatamente como foi predito, ou seja, até o 4º império que foi predito aconteceu. Tudo isso, nós estamos aqui, tudo dentro de um sonho de Daniel, revelado a Nabucodonosor, revelado por Deus. Assim podemos confiar que a última parte será cumprida. Se cumpriu os
4. Tem um reino para ser levantado no futuro, o reino universal, não levantado por homens. Daniel capítulo 2, verso 34 e 35 diz assim: quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu as estátuas dos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Porque agora está falando só da parte de Roma, que era dita como ferro, forte como ferro. Esmiuçou. Depois se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Nos dias desses reis, isto é, no tempo dos poderes divididos nos últimos dias, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2, 44. Que reino é esse? A pedra não é uma bomba nuclear que exterminará a civilização. Também não é um desastre natural ou um meteoro que destruirá a vida nesse planeta. Ela se refere a Jesus, que voltará à terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 19, verso 11 a 16, retratando a volta de Cristo Jesus. Daniel 2, verso 44 diz: Deus tem um destino deste mundo em suas mãos. Ele está no controle. Em breve, a pedra cortada sem mãos humanas, que é o divino, todo-poderoso e eterno reino de Jesus Cristo, esse reino esmiçoará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, o fim dos dias está sendo pré-avisado aqui, predito, que o reino de Deus, quando vier, vai destruir todos esses reinos, porque se não for assim, Jesus não pode ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Supremo, o Soberano. Tem que ser dessa forma que está profetizado. Lembre-se, se aconteceu os 4, tem que acontecer essa quinta profecia. Senão a Bíblia não é verdadeira. Em um mundo de desesperança, encontramos esperança? Pois certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Daniel 2, verso 11. Então vai acontecer. A profecia do surgimento e queda das nações não falhou em milhares de anos. Deus tem os destinos deste mundo em suas mãos e Ele está no controle. A pedra cortada sem mãos humanas é o eterno reino de Jesus Cristo. Ele virá. Você está preparado? Essa é a pergunta. A palavra de Deus diz que Jesus virá outra vez, com poder, com muita glória. Isso está em Daniel, falando dessa pedra, se referindo ao poder de Jesus Cristo. Mas podemos olhar muitas passagens, por exemplo, em Mateus capítulo 24, que diz assim, verso 30: Então aparecerá do céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Jesus dessa vez, irmão, não vai vir como recém-nascido, como um bebezinho nascido de Maria. Ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque a doutrina de Cristo Ele lançou aqui na terra já faz 2000 anos. Por que Ele não já veio deles? Porque Ele quer que mais pessoas se convertam, mais pessoas sejam salvas. Mas infelizmente, Ele também deixou. Existem duas portas. A porta larga, a porta estreita. Ele diz, a larga é a que leva à perdição, à destruição. A porta estreita, essa poucos acharão. E é isso mesmo, a quantidade de pessoas que serão destruídas, porque Deus precisa fazer
uma limpeza em toda a raiz de maldade desse planeta. Você querendo ou não, achando ou não isso impossível, não é o seu poder, é a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque pela palavra de Deus ele fez tudo. Salmo 33, verso 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pelo poder de sua palavra, Deus fez tudo. Lembra que a terra era sem forma e vazia? Da mesma forma, ele vai deixar essa terra totalmente vazia. Os que estão salvos serão salvos, os que estão perdidos serão consumidos nesse grandioso dia. Você precisa estudar a palavra de Deus. Talvez você tenha escutado palavras de seus líderes religiosos, eu não quero apontar para não estar afetando a sua igreja, a sua religião, a sua descrença. Mas é a palavra de Deus que está mandando essa mensagem para você. Eu apenas sou um instrumento que estou replicando os ensinos de Jesus em você. Como estava lendo em Mateus 24, verso 30, eu quero concluir, porque aí você vai entender mais ainda. Quando a palavra de Deus diz assim, só voltando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja também aqui que há muita discórdia, diz que haverá um arrebatamento secreto. Nada de secreto existe aqui. Jesus está vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, com todos os anjos tocando a trombeta. Você viu a trombeta tocar sem fazer zoada? E no verso 31 diz, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu, da terra, dos céus. Os quatro pontos onde tiver um escolhido salvo de Deus, os anjos receberão a missão para buscar, para levarem até as nuvens do céu. Lembra que Jesus diz em João 14, verso 3, que ia para a casa do Pai preparar morada, que não ficassem angustiados, temerosos que ele viria outra vez e ajuntaria todos, e todos estariam onde ele estiver. É nas nuvens do céu. Então os anjos têm uma missão. Ele vai com ordens, com o poder de Cristo Jesus, ressuscitar, arrebatar. Tudo isso sob a ordem de Cristo Jesus, com poder e grande glória. Grande glória. É o que diz a palavra de Deus, não sou eu, não é Denilson, não é a minha igreja. É a palavra de Deus que diz, Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. E quando você vem para Mateus 25, verso 31 a 34, diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, quem é esse rei que está vindo? Cristo Jesus. Ele dirá o quê? Aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existe um reino a ser habitado. Eu estou sendo convidado a um reino. Você está sendo convidado a um reino. Então como é que você vai ser amigo do rei se você não tem comunhão, não tem intimidade com ele? Como é que você vai fazer parte de uma morada celestial se você não está tendo a entrega, se você não se converteu, você está seguindo doutrinas humanas, você está seguindo filosofias, você não está seguindo aquilo que é real, o manual de vida eterna, João 5, verso 39. Mateus 22, 29, Jesus disse, errais por não consultar as Escrituras nem saber o poder de Deus. Então nós queremos impor limites a Deus. Imagine
A criatura querendo pôr limites ao Criador. Não, não é assim não, Denilson. Eu aprendi com o papai, é assim, eu aprendi com o padre, eu aprendi com o pastor, respeitando, estou só dando exemplo. É dessa forma, tudo bem. Você aprendeu com ele? Se ele ensinou a você diferente disso, ele também está precisando aprender. Você acha que o homem tem autoridade acima da palavra de Deus? É perigoso. Porque quem tentou ter uma autoridade acima de Deus foi Satanás. Está aqui no livro de Ezequiel. Eu tenho que falar o que está aqui na Escritura. Não pode ser tirado nem acrescentado nada. Apocalipse 22:18, Mateus 5:17. Abra sua Bíblia e confira qual é a justiça, qual é a penalidade que Deus vai usar para os que tais coisas praticam. Irmão, o céu tem princípio para chegar. Você já imaginou você quer o céu, você vive errado. Mas você quer o céu, você deseja, quando morrer, estar no céu. Explica aí. Toda essa raça humana, cruel, perversa, maldosa, invejosa, orgulhosa, sem afeição de amor, de perdão, todos eles se juntando no céu de novo. Irmãos, pelo amor de Deus. É por isso que 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler para você. Não temos como nós morrermos e ir para o céu. Não interessa quem te ensinou isso. Interessa o que te diz a Bíblia, ponto final. Não é homens que te levam ao céu. É Cristo, o Salvador. E Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão. Como é que você está indo pela uma doutrina que não tem fundamentação da Bíblia? 1 Coríntios 15, o que é que diz aqui? Leia isso, irmãos. Leia para você se certificar o seu destino. Não brinque com isso não. 1 Coríntios 15 diz o quê? Versos 51 a 54. Presta bem atenção. Olha o que diz aqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós seremos ressuscitados, receberemos um corpo purificado pelo poder de Deus, tanto semelhante ao de Cristo, não igual ao de Cristo, semelhante. E isso você pode ver em Filipenses, capítulo 3, verso 21. Agora deixa eu explicar um pouco isso que eu acabei de ler. A nossa mente corruptível, ela tem que ser purificada. E quem pode purificar uma mente, a não ser aquele que é o Criador? Não existe esse conceito, infelizmente não existe, que nós temos uma entidade que transcende a nossa matéria e vai para algum lugar, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno, vai ser reencarnado. Isso não existe, não tem base bíblica para isso. Não existe. Isso é uma doutrina platônica, além do degustar de Satanás, quando disse que se Eva e Adão desobedecessem a Deus, certamente não morreria. Quando Deus disse: olha, tudo provai, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Se assim fizer, certamente morrerás. Deus fez o homem imortal? Sim. Mas quando ele peca, ele caiu na imortalidade. Ele perdeu o poder da imortalidade. Ele foi destituído da glória de Deus. Romanos 3:23, se eu não me engano, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai. Da presença de Deus. E para a gente voltar à presença de Deus, a luz inacessível que o homem nunca viu nem pode ver, não sei que esteja glorificado, como diz aqui em Filipenses 3, eu vou ler para você, verso 21, que diz aqui, ó:
Vamos ler 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vou ler o 20 e 21. Então veja que nós vamos receber um corpo glorificado. São 3 passos para chegar ao céu. Justificação. Jesus justificou eu e você a morrer na cruz. Santificação é buscar agora se tornar santo. Não santo que faz milagres. Não santos curandeiros, como falam por aí. A santificação é você rejeitar o caminho errado para não estar em pecado e buscar a santificação nos caminhos do Senhor. Isso é o segundo passo. E o terceiro passo é a glorificação, porque nós perdemos essa glória, esse poder pela nossa santidade, quando foi criado o homem sem pecado, estar diante de Deus. Mas com o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, verso 1, 2 diz: a minha mão não está encolhida que eu não possa te salvar, e nem surdos meus ouvidos que eu não possa te ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre eu e vós, para que eu não vos ouça. Ou seja, nosso pecado envergonha a Deus. Nós se separamos de Deus nesse momento. Então, é importante você saber que é necessário buscar essa santificação para recebermos a conversão realmente feita, para termos esse corpo tão glorioso. O céu seria para todos, mas infelizmente a palavra de Deus que fala à frente, os mortos serão como a areia do mar, incontáveis. Você vai pegar no punhado de areia, você não conta quantos grãos de areia tem ali. Assim será o número de mortos. Estamos falando de um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas hoje. Eu não sei quando Jesus vem. Pode ser que esteja 8 bilhões, 10 bilhões, eu não sei. O que eu sei é que existe um remanescente a ser salvo. Uma sobra de um povo que tem buscado os caminhos do Senhor, que tem rejeitado esse mundo do presente para receber uma esperança no futuro. Um novo céu, uma nova terra, como diz aqui em Apocalipse capítulo 21, que eu quero finalizar lendo isso aqui para você. Apocalipse capítulo 21, que diz assim: só um minutinho. Que diz assim: vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para seu esposo. Ou seja, a nova cidade que desce é linda, é maravilhosa. Ele descreve aqui como fosse uma noiva toda bem produzida para receber o noivo. Ou seja, a igreja de Deus, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus que vem descendo. Com quem? Com os salvos que foram para a eternidade, salvos no dia da vinda de Cristo. Digamos que Jesus chegou hoje, ele levou os salvos, e depois de 1000 anos, aqui uma volta de 1000 anos que habitamos no céu, está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6, que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, depois desses 1000 anos, essa nova Jerusalém, ela será essa nova cidade, a cidade santa que a Bíblia descreve, ruas de ouro, ruas de prata, enfim, 12 portões, muralhas imensas. Ela é descrita aqui no Apocalipse. Então, essa cidade protegida pela mão de Deus que está descendo. E haverá uma guerra entre Satanás e os seus anjos caídos para finalizar essa batalha, aonde a vitória do poder. Então, Apocalipse 21, ele diz: vi um novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então vi uma grande voz que vinha do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E vem a parte boa. Você quer uma cidade de paz, de amor? Você deseja uma cidade onde não tenha mais morte, aonde não tenha mais tragédia? Então escuta o verso 4. E eles enxugarão dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Os filhos de Deus são os que vencem essas provações, os seus dias de vida. Não importa se você viveu 70 anos, 80 anos, 18 anos, 20 anos. Se você teve a sua vida entregue a Cristo Jesus, você será um eleito. Você será ressuscitado nesse grandioso dia que Cristo há de vir. Espero ter ajudado você a compreensão e dizer que existe sim, em meio ao mundo em crise, há uma esperança. E a esperança está no Filho amado, Jesus Cristo. Então que você possa ter a certeza do cumprimento das profecias. Existe mais de 2.500 profecias de que Jesus vai voltar. Um grande abraço, que Deus abençoe, que Deus possa iluminar esse estudo em sua mente, que você possa sentir o desejo de buscar o entendimento da palavra de Deus sempre. Estude a palavra de Deus, é a voz soando em seus ouvidos. Cada página dessa tem gotas de sangue, de profetas e de apóstolos, que morreram, que se entregaram em defesa não de uma mentira, em defesa de uma verdade. O que é que eles ganhariam para testemunhar uma mentira? Se Jesus fosse uma mentira, qual foi o prêmio deles? A morte. Eles ganhariam para testemunhar que Jesus não era a verdade. Aí teriam suas vidas poupadas por prêmios a receber. Mas não. Eles estiveram de frente com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Deus que se esvaziou de sua divindade, que desceu a essa terra para ensinar, para corrigir os que publicam, os que ensinam a doutrina errada, doutrinas de filosofias e ideologias, doutrinas distorcidas, para forçar um cristianismo suave, sem riqueza e sacrifício vivo. Que você possa pensar que o céu é para mim e para você, mas o céu é para quem faz a escolha que determina o destino. Você que sabe, 2 caminhos, um te leva ao céu, o outro à perdição. 2 portas, a estreita, a larga. 2 senhores, Cristo ou inimigo dele. Você que escolhe. Quem está em Cristo segue a doutrina verdadeira, a palavra de Deus. Quem não está em Cristo é apenas de lábio, segue tudo que o homem plantar, principalmente no mundo de relativismo que estamos vivendo, aonde o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Só que tem uma coisa, para mim, isso aqui é certo e verdadeiro e além de sagrado. Aqui eu posso encontrar a voz de Deus falando a mim e pedindo para que eu repasse para você. Que você faça um bom proveito do estudo de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus.